O Senhor Jesus em Jerusalém, perto de sua condenação e morte, continua a falar em parábolas aos sacerdotes e anciãos do povo, aos religiosos da sua época. Nessa última parábola, o Senhor Jesus fala das núpcias de uma festa de casamento do filho do rei, que é ele mesmo. O Senhor continua sendo radicalmente rejeitado pelas autoridades religiosas que desejam a sua morte. A parábola de hoje é uma das mais belas do Evangelho. Sua beleza, sua dramaticidade, ao falar do amor esponsal do Senhor, do amor de Deus por Israel, como esposo, o amor pelo seu povo eleito. É o Senhor Jesus, o esposo de Israel, o esposo da igreja, o esposo de sangue. Jesus é o Cordeiro de Deus, o alimento de suas próprias núpcias. Repito, Jesus é o Cordeiro de Deus, o alimento de suas próprias núpcias, o esposo de sangue, o manjar do céu. Amadas ovelhas, com toda certeza, a parábola nos anuncia o final dos tempos. O banquete das núpcias do Cordeiro, anunciado pelo profeta Isaías, e no livro do Apocalipse. Jesus não é somente Deus e Senhor, Ele é o esposo. A parábola tem seu fundamento na parábola das virgens prudentes, no final dos tempos. As virgens que guardaram óleo para irem ao encontro do esposo. A relação nupcial, esponsal do Senhor com a sua igreja. O rei prepara a festa de núpcias do seu filho com grande alegria. A prepara para todos, para todas. Tudo estava belíssimamente preparado. O rei, o Senhor, manda seus servos para convidar, chamar seu povo para o banquete. Porém, entramos agora no mistério desta parábola, no profundo mistério do amor de Deus e da liberdade de cada coração. O convite é anunciado. Já preparei o banquete, está tudo pronto, vinde para a festa.
Mas os convidados não deram atenção, negligenciaram, rejeitaram, não valorizaram o chamado, não souberam vigiar nem discernir o tempo presente. Cada convidado foi para os seus afazeres. Esteja atento, uma negligência. Não valorizaram o chamado, não souberam vigiar e discernir o tempo presente. Amadas ovelhas, sede atentos ao tempo que estamos vivendo. Cada convidado foi para os seus afazeres, suas idolatrias, não deram a menor atenção. Uns foram para os campos, outros a seus negócios, outros chegaram a atos de violência contra os servos, batendo e os levando à morte. Não querem o banquete em suas vontades livres diante do chamado do Senhor. Não te esqueças que todo chamado exige uma resposta livre do teu coração. O chamado do Senhor se torna eleição pelo seu sim à alegria do chamado. Essa alegria é o Evangelho, é a boa nova. Não te esqueças que é necessário renovar o seu sim a cada dia para seres fiel até o tempo final. Mas diante da negação dos primeiros convidados, o rei, em seu amor, insiste em ter os convidados para a festa do seu filho. Ele ordena que os seus servos encontrem nas encruzilhadas a buscar convidados bons e maus. Muito forte isso, buscar bons e maus. A graça do amor de Deus que chama bons e maus. Me recordo do ladrão morrendo na cruz, que era mau. Me recordo do jovem rico, que era bom. Meditemos. Bons e maus que aceitaram o convite do Senhor. O ladrão na cruz, que chamamos de bom, mas era mau. O jovem rico que era bom e negou o chamado do Senhor. Grande mistério do Senhor que está acima da nossa bondade e da nossa maldade, mas espera apenas o nosso sim do jeito que estamos para entrarmos em suas núpcias. É preciso apenas o desejo ardente
do coração de viver o Evangelho de Jesus, de responder ao seu chamado, à sua eleição. O Senhor tem os seus eleitos, sua propriedade particular, como é Israel, e hoje a sua igreja. O Senhor chamou Israel, mas não deram fruto por sua rejeição ao Senhor Jesus. A igreja deve acolher a todos. Não nos esqueçamos que somos eleitos graças à rejeição de Israel e que haverá a volta do seu povo eleito, a conversão dos judeus ao Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus será precedida pela aceitação dos judeus às núpcias do Cordeiro. Está escrito em Romanos capítulo 11, verso 11 e 12. No final da parábola, o rei encontra entre os convidados um que não estava usando a veste de núpcias. Que vestes são estas? Não é o batismo, e nem suas obras em primeiro lugar, mas é o seu sim à eleição do Senhor. No profundo do teu coração, recorda-te que o Senhor vestiu a nudez de Adão e Eva no paraíso. Lembra-te de José no Egito, que recebeu a túnica de sua eleição das mãos de seu pai Jacó. Podem entrar os bons e os maus. Maldade também no sentido de não terem ainda ouvido falar de Jesus. São ainda maus porque não ouviram falar de Jesus, mas é necessário viver segundo o Evangelho, desejar de coração as vestes do alto. Devemos nos preparar para as núpcias, viver segundo as exigências do Evangelho. E muitos e muitas hoje não querem participar, não querem a exigência do Evangelho, querem somente dizer Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade do Pai que está nos céus. Hoje são tantas pseudo-igrejas que te convidam ao evangelho fácil, relativista, vazio, protagonistas apenas de curas e milagres, mas não é esse o evangelho de Jesus. A veste nupcial é o desejo sincero de estar nas núpcias do banquete. Não apenas estar sem o desejo profundo do coração, mas o desejo ardente de viver o Evangelho. A resposta à nossa eleição é a veste. O rei encontra no banquete um que não está com a veste. Está como nu, sem a nova veste do Cordeiro. A veste é de graça, é dom como o Senhor prefigurou
ao dar uma veste a Adão e Eva no Éden, após terem caído no pecado. Não querer entrar de coração no banquete. Não querer entrar de coração no banquete é a falta da veste nupcial. É preciso um coração radical, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sem veste, não é ser bom ou mal. Cuidado. Sem veste é estar sem desejo de mudar o coração, estar sem vida, sem sentimento por Jesus, sem responder com verdade, compaixão e radicalidade ao convite do Senhor. Atenção! A igreja, como Israel, passará pelo juízo do Senhor. Se estás com as vestes das núpcias do Cordeiro ou não. Não posso terminar esta pregação sem falar-vos do banquete do Cordeiro, dos mistérios do altar. Está escrito no livro do Apocalipse: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Em nossos dias, são tantos e tantas que negam o convite do Senhor por negligência. Não é por ignorância, mas por negligência. Não quero ir ao banquete do Cordeiro. Não preciso do banquete do Cordeiro. Não preciso do seu corpo e do seu sangue. Não preciso do seu evangelho. Negligência. Ou por outras ocupações e preocupações. Outros e outras agem com violência contra o Senhor Jesus e seus sacerdotes e seu corpo e sangue e sua igreja. Como temos visto, violência, matam os sacerdotes, matam os enviados do Senhor, profanam os templos, pisam no corpo e no sangue do Senhor. Usam de violência. Repito, os negligentes, os que se preocupam somente com seus bens, com seus afazeres, com seus ídolos e os que agem por violência. São também tantos que estão na igreja sem as vestes nupciais. Batizados pagãos, batizados ateus, estão sem sentimento de amor algum pelo Senhor, sem desejo algum de mudar de vida. Suas vestes são seus orgulhos, seus ídolos, negam suas eleições por vergonha de Jesus. Estão na igreja, mas sem as vestes. Outros e outras
preferem as festas dos demônios, como esta deste mês de outubro, Halloween. Preferem cultuar a demônios, servir a demônios, e pisam no Deus vivo. Amadas ovelhas, o esposo é a nossa alegria, nosso alimento. Na liturgia, na divina liturgia, escutamos: eis o Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E quantos viram as costas, viram o olhar? Ou estão só com os corpos e não com o coração? Negam tão sublime sacramento. O Senhor Jesus te convida ao seu banquete a ter uma experiência do amor. Seja qual for a situação de sua vida, o Senhor chama bons e maus. O importante é o desejo de estar no banquete. Somos eleitos à alegria mesmo na dor, nas lutas. O mistério do amor de Deus em sua vida é a Santa Missa, é o banquete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e farei a minha morada. Vivemos um tempo difícil, onde a negligência, a idolatria parece tomar conta de tantas vidas. O medo. Quantos hoje não têm ido ao banquete do Cordeiro por medo, puramente medo, medo da morte? Esquecem que a pior morte é a segunda morte. A pior morte é a idolatria, a pior morte é a negação do Senhor. A pior morte é não se alimentar da carne e do sangue do Senhor Jesus. A pior morte é viver de aparência e não ter a veste nupcial, que é o desejo do Senhor, o ardente desejo de estar no banquete. Hoje muitos não querem aceitar o convite do Senhor. Negligência, ocupações, violência. Mas preste atenção no que agora eu vos relembro. O Senhor Jesus, na última noite da sua vida, disse: este é o cálice do meu sangue derramado por muitos. É a tradução verdadeira, por muitos, porque muitos vão negar o Senhor. Nem todos querem o banquete. Nem todos, claro, o Senhor morreu por todos, mas muitos não vão querer o Senhor, como hoje tem acontecido, uma negligência, uma negação clara. Preferem a morte, preferem adorar a Satanás, preferem as festas dos demônios, do que dizer sim ao banquete do Cordeiro. O Senhor disse: este é o meu sangue derramado por muitos. Meditemos e sede atentos em seu coração. Espírito Santo, gratidão por hoje poder meditar esta parábola do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ensine. Espírito Santo, alerta o nosso coração. Tira do nosso coração a negligência, a negação, a violência.
diante do maravilhoso amor de Deus. Espírito Santo, dá-nos sabedoria nesse tempo, aonde essa nova era volta violenta contra o senhorio de Jesus. Onde os demônios voltam pelas redes sociais, os gurus, os maitreias, os deuses do inferno. Espírito Santo, dai-nos a graça de responder sim à nossa eleição e correr para o banquete do Cordeiro. Que assim seja, Senhor. O Senhor Jesus em Jerusalém, perto de sua condenação e morte, continua a falar em parábolas aos sacerdotes e anciãos do povo, aos religiosos da sua época. Nessa última parábola, o Senhor Jesus fala das núpcias de uma festa de casamento do filho do rei, que é Ele mesmo.